Questão 22 do Exame de Seleção para a Academia da Força Aérea em 2018 para a turma de 2019. O tema é Geometria Analítica. Olá a todos. Esta questão de geometria analítica envolve o cálculo de um comprimento de uma corda gerada pela interseção de uma reta com uma circunferência. A solução que vamos adotar aqui é baseada em cálculo de distância entre pontos e de ponto a reta. No caso de distância de ponto a reta, no que se refere ao comprimento específico da corda, ela economiza bastante tempo. Vamos ver então o enunciado. Enunciado da questão 22. Considere no plano cartesiano os pontos A de abscissa 2 e ordenada 0 e B de abscissa 6, ordenada menos 4, que são simétricos em relação à reta R. Se essa reta R determina na circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 12x menos 4y mais 32 igual a zero, uma corda que mede n unidades de comprimento, então n pertence a um intervalo, 4 opções de resposta. Opção A, intervalo fechado à esquerda em 4, aberto à direita em 5. Opção B, intervalo fechado à esquerda em 3, aberto à direita em 4. Opção C, intervalo fechado à esquerda em 2, aberto à direita em 3. E última opção, opção D, intervalo fechado à esquerda em 1, aberto à direita em 2. Vamos iniciar com uma breve revisão das expressões da distância entre dois pontos no plano cartesiano e da distância de um ponto a uma reta também no plano cartesiano. A distância entre dois pontos A e B, com coordenadas xa, ya e xb, yb, respectivamente, conforme o esquema, é igual, conforme o teorema de Pitágoras, a raiz quadrada da diferença entre as abscissas ao quadrado mais a diferença entre as ordenadas do ponto A e B ao quadrado. Já a distância D de um ponto P de coordenadas x0, y0, a reta R de equação ax mais by mais c igual a zero, conforme esse esquema, é dado por módulo de ax0 mais by0 mais c, divididos pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Esses dois conceitos vão ser utilizados extensivamente na resolução da questão. Então, passemos a uma análise geométrica para a determinação da equação da reta R. Nós temos os pontos A e B, que são simétricos a uma certa reta R, de equação y igual a x mais b, que estamos procurando. Nós poderíamos simplesmente determinar esse ponto médio entre A e B, que é simplesmente a média entre as abscissas de A e B e as ordenadas de A e B, e observarmos que o coeficiente angular desta reta, sendo ela ortogonal à reta R, o coeficiente angular dela multiplicado pelo coeficiente angular da reta y igual a x mais b, teria que ser igual a menos 1. E o coeficiente angular desta reta é obtido pela tangente deste ângulo obtuso aqui em cima. Então seria fácil determinar, mas eu vou preferir determinar utilizando um ponto qualquer P da reta xy e observando que a distância entre A até P é igual à distância de B até P, uma vez que A e B são simétricos. Então, essas duas distâncias serão iguais. Me dá a relação 1. Como calculo D de AP?
pela equação que acabamos de ver, teorema de Pitágoras, raiz quadrada de x menos 2 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado. E d de bp, da mesma forma, raiz quadrada de x menos 6 ao quadrado mais y menos 4, que dá mais 4, ao quadrado. Ora, como as duas distâncias são iguais, eu igualo a raiz quadrada de x menos 2 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado, e ela terá que ser igual a x menos 6 ao quadrado mais y mais 4 ao quadrado. Elevando ao quadrado de um lado e de outro, para simplificar os radicais, eu tenho x menos 2 ao quadrado mais y2 é igual a x menos 6 ao quadrado mais y mais 4 ao quadrado. Elevando agora os quadrados, eu tenho x2 menos 4x mais 4, que é x menos 2 ao quadrado, mais y2, depois acrescento do lado direito do sinal de igual x menos 6 ao quadrado e y mais 4 ao quadrado, obtendo x2 menos 12x mais 36, mais y2 mais 8y mais 16. Agora eu noto que os termos ao quadrado, x2 e y2, podem ser simplificados de um lado e de outro, o que gera uma equação mais simples. Menos 4x mais 4 igual a menos 12x mais 36 mais 8y mais 16. Passando todos os termos por lado esquerdo, eu vou ter 8x menos 8y menos 48 igual a 0. Dividindo agora por 8, eu chego finalmente à equação procurada da reta, que é y igual a x menos 6. Então, esta é a equação da reta para as quais os pontos A de coordenadas 2, 0 e B de coordenadas 6, menos 4 são simétricos. Posso passar agora ao estudo da circunferência e a obtenção da sua equação reduzida. A obtenção da equação reduzida da circunferência se fará a partir dessa equação geral, x2 mais y2 menos 12x menos 4y mais 32 igual a 0, pela técnica algébrica de complementar os quadrados. Então, eu vou complementar o quadrado de x2 menos 12x. Ora, por isso eu preciso acrescentar 36 unidades, mas ao fazer isso, ao acrescentar 36 unidades, eu desequilibro essa equação inicial. Para retomar o equilíbrio dela, eu tenho que subtrair os 36 que eu acabo de acrescentar. Eu faço isso acrescentando 36 unidades do lado direito do sinal de igual. Da mesma forma, para obter y2 menos 4y mais 4, que seria y menos 2 ao quadrado, eu preciso acrescentar 4 unidades aqui e retirar as 4 unidades, acrescentando 4 do lado direito do sinal de igual. Então, eu acrescentei 36 mais 4, 40 unidades, mas retirei as 40 unidades, reequilibrando a equação. Só que, ao fazer isso, x2 menos 12x mais 36 é x menos 6 ao quadrado. E y2 menos 4y mais 4 é y menos 2 ao quadrado. Mais 32 igual a 40. Passando 32 para o lado direito, fica 40 menos 32 é igual a 8. Portanto, eu obtive a equação reduzida da circunferência de centro em 6, 2 e raiz quadrada de 8 como raio. Repetindo, a equação reduzida da circunferência de centro em 6, 2 e raio. Raiz de 8, que é o mesmo que 2 raiz de 2, é dada então por esta expressão. De posse da equação reduzida da circunferência e a equação da reta que a intercepta, eu passo ao cálculo do comprimento da corda. Então, aqui está a circunferência de equação reduzida x menos 6 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 8, interceptado
por uma reta de equação y igual a x menos 6. Observem que eu poderia obter os pontos N e M de interseção substituindo y igual a x menos 6 nessa equação. Isso resultaria numa equação de segundo grau e o cálculo das raízes me implicaria em obter as coordenadas de M e N, mas isso vai dar um certo trabalho. É mais rápido se eu observar que a distância do centro a N é igual à distância do centro a M, que é igual ao raio, que é a raiz de 8. E mais, a distância do centro à reta y igual a x menos 6 é d e pode ser obtida facilmente porque eu conheço as coordenadas do centro e a equação da reta. Então, eu vou calcular a distância d do centro 2, 6, a reta y é igual a x menos 6. E o faço utilizando a expressão já revista ao início da justificativa, que é módulo de 2 menos 6 mais 6, dividido pela raiz quadrada de 1 mais 1, que é 2. Então, isso dá 2 raiz de 2, que é o mesmo que a raiz de 2. Ora, se d é a raiz de 2 e ela é um cateto de um triângulo retângulo de hipotenusa raiz de 8, o outro cateto, que é a metade da corda, é obtido pelo teorema de Pitágoras. E o comprimento da corda é 2 vezes o valor deste cateto. Então, o comprimento da corda N procurado vai ser igual a 2 vezes a raiz quadrada da raiz de 8 ao quadrado, que é igual ao quadrado da hipotenusa, menos a raiz de 2 ao quadrado, que é o quadrado deste cateto. Isto levará ao resultado 2 vezes a raiz de 6. Logo, a corda tem comprimento 2 vezes raiz de 6, que fazendo um cálculo preliminar rápido, dá aproximadamente 4,9. E 4,9 pertence ao intervalo fechado à esquerda em 4, aberto à direita em 5. Isto implica que a resposta da questão é a opção A. Isso encerra o exercício. Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, utilizem o fórum de dúvidas da plataforma EAD e eu lhes atenderei. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima jornada.